Mais um Minuto Tributário começando neste dia 15 de junho de 2021 para trazer pelo Instagram da ITS as principais notícias tributárias. Lembrando já para vocês que também estamos ao vivo aí no TaxCast, que é o nosso podcast do Direito Tributário no Spotify. Vamos começar com a primeira notícia, que é sobre a exclusão do ISS da base de cálculo da CPRB. No Minuto Tributário de número 11, de número 13, falamos sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB. No Minuto Tributário de número 6, falamos que essa era uma tese filhote da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS e que, em setembro de 2020, o STF julgou constitucional a incidência da CPRB sobre o ICMS, sobre a parcela de ICMS que compõe a receita bruta. Esse julgamento do STF de setembro de 2020, ele foi muito emblemático, porque ele tratou justamente da questão da facultatividade da CPRB. CPRB, para quem não sabe, é a contribuição que incide em substituição à CPP, que é a contribuição que incide sobre a folha de pagamento. E a partir do momento que você retira a incidência da contribuição previdenciária, que é a cargo do empresário da empresa, e aí você retira sobre a folha essa contribuição, você passa a exigir sobre a receita bruta, você desonera a folha e, por sua vez, você acaba tributando na receita bruta, segundo a legislação, artigo 12 do Decreto-Lei 1598, todos os tributos que nela compõem, dentre eles o ISS e o ICMS. Em setembro de 2020, como eu já falei agora para vocês, o STF julgou constitucional a incidência da CPRB sobre o ICMS, restando algumas outras discussões das teses filhotes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, como a exclusão do ISS da CPRB, que iniciou o julgamento já no STF e tem um voto, que é o voto do ministro Marco Aurélio, que é favorável aos contribuintes. Como já falei em outra ocasião, muito possivelmente essa tese deve ser julgada em contrário aos contribuintes. Por quê? Porque a gente tem um precedente que se aplica na sua grande maioria, em sua totalidade, muito possivelmente neste caso, que é o da exclusão do ICMS da CPRB. Então, já tem um voto favorável, não acho que o desfecho desse posicionamento aí vai ser favorável, não houve mudança de composição, e ainda que tivesse mudança de composição, não era para haver modificação de julgamento do plenário do STF, porque modificou um ou dois ministros, e muito possivelmente o desfecho será igual. Segundo julgamento que eu trago para vocês é que o STF vai julgar os embargos de declaração que tratam da exclusão do ICMS da CPRB, já mesmo na mesma linha. O que é que trata? Esse embargo de declaração, ele visa esclarecer justamente se a CPRB deveria incidir sobre o ICMS no período em que a CPRB foi obrigatória, que é de 2012 até 2015, para determinadas empresas. E aí, será que nessa situação é possível sim excluir o ICMS da CPRB? Tá? O desfecho desse esclarecimento muito possivelmente vai ser aplicado no primeiro tema, acerca da exclusão do ISS da CPRB, e aí a gente vai ter um desfecho concomitante, tá? As duas teses, e traremos para vocês, assim que tivermos novidade, como os ministros decidiram aí os dois posicionamentos, tá bom? O Supremo dá aval à exigência de caução em pedidos liminares. Isso aí são dispositivos da lei do mandado de segurança. O mandado de segurança, que é um rito, é uma determinada forma processual que muitas vezes na esfera tributária utilizamos, seja para questionar a cobrança de tributo sobre determinada base de cálculo inconstitucional e ilegal, ou outros atos coatores que existem e que muitas vezes, nesses questionamentos, quando pedimos liminar, de acordo com a legislação do mandado de segurança, o juiz pode exigir a caução para que seja e haja o deferimento da liminar. Tá? Então, o que o Supremo decidiu foi justamente uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB federal, que questionava justamente esse dispositivo, dentre outros, da Lei do Mandado de Segurança. No Schettini, o Supremo disse que esse dispositivo era constitucional, que é possível se exigir caução para fins de concessão de liminar, tá? E quando do mandado de segurança. E outros dispositivos, por sua vez, o Supremo julgou inconstitucional, como o dispositivo que
que proibia a realização de compensações em decorrência de determinações liminares, tá? Dentre elas reajustes e etc e tal, que são vedados pela Lei de Mandado de Segurança e que o Código de Processo Civil ele amplia esse dispositivo para o processo civil brasileiro. Ou seja, é um dispositivo que foi julgado inconstitucional pela Lei de Mandado de Segurança, essa impossibilidade de compensação quando se trata de ente público. No Código de Processo Civil há essa remissão a esse dispositivo que foi julgado inconstitucional na Lei do Mandado de Segurança e que terá, sim, reflexos para a esfera tributária e esfera administrativa. Esfera administrativa, por exemplo, quando se pede reajuste para servidores, reajuste para determinados entes, seja ele filantrópico ou privado, enfim, contratos públicos em geral, era um dispositivo que inviabilizava, seja pela via do mandado de segurança ou pela via da ação ordinária, inviabilizava esse tipo de concessão, porém que agora me parece que, por ser um julgamento de lei federal, deve se prevalecer e deve ser declarado inconstitucional. Quer dizer, já foi declarada inconstitucionalidade em abstrato desse dispositivo para todos e teremos aí a aplicação e o sentimento prático disso, tá? Próxima notícia, melhor dizendo, a ADI é 4296, só passando para vocês, e a gente já vai para a próxima notícia. Aqui também só um adendo que eu faço, esse aqui é o dispositivo, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que foi o tribunal julgou por maioria a ação direta de inconstitucionalidade vencida o ministro Nunes Marques, que justamente no sentido de que era inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º e o artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, julgando constitucional o dispositivo que estava previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, que diz que é facultativo exigir para impetração e para concessão de liminar, fiança, caução, depósito, com o objetivo de assegurar ressarcimento de pessoa jurídica. Tá? Vamos em frente. Próxima notícia. Ministro da Economia avalia faixa de isenção para tributar dividendos. Esse é um ponto também interessante, porque toda vez que a gente fala em reforma tributária, se fala em tributação dos dividendos, tá? Dividendo é isento, a lei federal garante isso de RPJ e CSLL, quer dizer, não incidimos imposto de renda pessoa física sobre os dividendos, perdão, e a lei federal, ela trata justamente desse dispositivo. É algo que sempre é colocado à pauta e que hoje em dia, nessa proposta que o ministro Paulo Guedes aí está cogitando em levar para o Poder Legislativo, ele cogita colocar, não derrubar a isenção como todo dos dividendos, mas sim trazer a isenção de parte da distribuição dos dividendos, tá? Muito semelhante ao que hoje ocorre com o pagamento de salário para a pessoa física, quando que você aí faz esse tipo de declaração, que a faixa de isenção vai até mais ou menos de R$ 1.900, tá? Que nessa mesma proposta, hoje também se avalia fazer um reajuste dessa faixa de isenção para a pessoa física, trazer de 1.900 para 2.000 e alguma coisa. Alguns outros ministros querem 3.000, mas a tendência é manter uma faixa menor para que não haja um rombo maior nos cofres públicos, tá bom? STF, por maioria, decide que o julgamento da exclusão da taxa de capatazia da base de cálculo de vários tributos, entre eles o imposto de importação e o PIS importação e a COFINS importação, melhor dizendo. Corte. A próxima notícia que eu trago para vocês é que o STF decidiu, por maioria, que não há constitucionalidade no julgamento da exclusão da taxa de capatazia da base de cálculo de alguns tributos, dentre eles o imposto de importação e a COFINS importação. Isso é um posicionamento interessante porque durante todo o posicionamento do STJ, os contribuintes obtiveram êxitos, alguns inclusive já com trânsito em julgado, porque o STJ tinha um posicionamento pacífico, tanto na primeira quanto na segunda turma, sobre este tema, que é a exclusão da taxa de capatazia e da base de cálculo dos tributos que incidem sobre o valor aduaneiro. E aí, em 2018, o STJ, por meio da sua primeira sessão, que reúne a primeira e segunda turma, modificou o entendimento no sentido favorável ao fisco. O STJ, que era unânime em favor do contribuinte, reverteu o posicionamento e a matéria, segundo o próprio STF, que vem sendo levada com caráter constitucional, entende o STF que ela é de caráter infraconstitucional, tá? Que não há constitucionalidade na discussão deste tema e que, por isso, não deve o STF julgar. Então, muito possivelmente, ou o contribuinte vai
ter que obter essa reversão lá no STJ, ou o contribuinte não vai ter sucesso neste tema. E é algo que algumas que tiveram trânsito julgado sentirão também o reflexo, porque a PGFN tem por tendência querer aplicar essa decisão para o futuro, uma decisão que seja em primeira sessão, tá? Então, assim a gente vai chegando no término do nosso Minuto Tributário, já agradecendo a vocês e desejando uma ótima semana a todos.